Olá, vamos comentar o artigo 1785 do Código Civil. Vamos lá. Vou dar minha coladinha aqui para a gente falar tudo certinho. Onde estamos? A gente está lá no Código Civil, parte especial, livro 5 das sucessões, sucessão geral, disposições gerais. Beleza. E aí, qual é a literalidade do artigo? O 1785 ele diz o seguinte: a sucessão abre-se no lugar do último domicílio do falecido, aquele que morreu, certo? E aí eu tenho que ler essa regrinha aqui junto com o artigo 48 do CPC para ter a regra integral sobre o foro competente nos casos de inventário e partilha judicial, tá? Então, o que diz o 48? Ele diz o seguinte, ó, o foro de domicílio do autor da herança, que é o falecido, o último domicílio dele, dentro do Brasil é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, que é o testamento, também a ação de impugnação, ação de anulação, impugnação e anulação de partilha extrajudicial, que é feita no cartório, e para todas as outras ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro. E aí o parágrafo único, antevendo possíveis situações peculiares, ele diz o seguinte, olha, e se o autor não possuir um domicílio certo, como é que fica? Tem que ter um foro competente? Tem. E aí tem três situações aqui no parágrafo único. Olha, primeiro, foro de situação dos bens imóveis. Ah, mas o cara tem bens imóveis em vários lugares. Então, havendo bens imóveis em foros diferentes, qualquer destes será foro competente. E se entrar em um lugar, o que acontece? Prevenção do juízo e não pode entrar em outro. Ah, mas e se entrou em um, entrou em outro e acabou não tendo conhecimento e isso aconteceu? Na prática isso acontece. E aí? Conflito positivo de competência que deve ser dirimido. Porque não pode ter um inventário, dois inventários de partilhas sobre os mesmos bens da mesma pessoa correndo ao mesmo tempo. É litispendência. Né? Inclusive, litispendência é uma forma de dizer porque é possível que esse inventário judicial não seja um litígio, enfim. Mas, tecnicamente, há uma litispendência porque há dois processos correndo ao mesmo tempo. Certo, e aí? Não tem bens imóveis. Não havendo bens imóveis no foro de local dos bens móveis, dos bens, né? Do espólio. E o que acontece aqui? Bom, espólio, não sei se é o termo mais adequado aqui, porque a gente já falou naquele primeiro vídeo sobre os termos, há uma certa confusão, inclusive na própria legislação, tá? Então tenha cuidado aí, não faça um juízo de valor muito estrito quando estiver fazendo questão objetiva, porque vai ter um copia e cola da lei, e nossa lei não é muito cuidadosa quando vai falar autor de herança, espólio, enfim, tá? Mas comentários à parte. Aí falou assim, nossa, mas você falou do último domicílio do falecido, falou da questão de bens imóveis e imóvel. E quando não tiver bem nenhum? Fala, gente, a gente tá falando de inventário e partilha. Se não tem bem nenhum, eu vou abrir inventário para quê? Né? Ah, existe a figura do inventário negativo, né? Isso aqui é outro assunto, mas a gente está falando de inventário judicial, inventário e partilha, pensando em bens. Se não tiver bem, não tem inventário, certo? Então por isso que tem essas exceções, são todas estruturadas em volta dos bens do falecido, certo? E aí, aqui é interessante a gente lembrar a situação do artigo 71 lá do Código Civil, que permite que uma pessoa natural tenha mais de um domicílio. E se isso acontecer, o que acontece? Vamos lá, a literalidade do artigo 71. Se, porém, a pessoa natural tiver diversas residências onde alternadamente viva, considerar-se-á domicílio seu qualquer dessas residências. E aqui é a mesma lógica da questão de prevenção do juízo, da questão de se houver decisão dos dois juízos recebendo essa inicial e dando início ao processo, a gente vai ter um conflito positivo que tem que ser dirimido, porque tem que correr apenas um inventário e partilha. Outra questão interessante aqui, inclusive já enfrentada pelo STJ, é a questão dos bens de herança no exterior. E aí nós vamos precisar de analisar o artigo 23, inciso 2, lá do CPC. Né? E um julgado do STJ, analisando esse dispositivo legal, chegou a essas conclusões aqui. Eu vou dar uma coladinha aqui para a gente não perder nenhum detalhe. Então, dentro do julgado do STJ diz o seguinte: a sucessão de bens do decújo situado no estrangeiro regula-se pela lei do país alienígena, nos termos do 23, inciso 2 do CPC, o qual preconiza o princípio da territorialidade. Então, o princípio da territorialidade é no território que está a coisa, vai ser processado. Na hipótese de haver bens imóveis a inventariar situados simultaneamente aqui
no Brasil e no exterior, o que acontece? O Brasil adota o princípio da pluralidade dos juízos sucessórios. Perceba que aqui não há que se falar em litispendência, porque é um processo dentro do Brasil, o outro no exterior. E aí, o que acontece? Quando existirem bens imóveis partilhados, tanto no Brasil quanto no estrangeiro, deve haver a pluralidade de juízos sucessórios, definindo-se com isso que a gente chama de lei da situação da coisa, que é a lex rei cita. Então vai ser essa a lei regente da sucessão a ser efetivada em cada um dos países onde situados bens partilhados, de maneira que a lei brasileira ela não alcança o bem a ser inventariado e partilhado, localizado lá no exterior, tá? Há algumas decisões em sentido contrário, mas se você pesquisar a jurisprudência, isso é o que vem prevalecendo. Então aí eu tenho o chamado princípio da pluralidade dos juízos sucessórios, só em questões internacionais. Dentro do Brasil não pode dois inventários ao mesmo tempo, certo? Só para lembrar a leitura do artigo 23, inciso 2, ele fala o seguinte: compete à autoridade judiciária brasileira, com exclusão de qualquer outra, em matéria de sucessão hereditária, proceder à confirmação de testamento particular e ao inventário e à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o autor da herança seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional. Beleza. Veja que nesse ponto não mencionou a necessidade exclusiva de bens imóveis. Ele fala bens situados no Brasil, certo? É interessante observar isso aí. Agora, duas questões muito interessantes são a questão do inventário extrajudicial, tá? Porque o inventário extrajudicial ele segue uma regra diferente. Tá lá no artigo 8º, que é na lei de regência e do regime jurídico dos registradores e notários. Esse artigo 8º, ele diz o seguinte, olha, eu coloquei nono ali, mas é 8º, tá? Fala assim: é livre a escolha do tabelião de notas, que é aquele que lavra a escritura de inventário e partilha, qualquer que seja o domicílio das partes ou o lugar de situação dos bens objeto do ato ou negócio. Tá? Isso aí está no artigo 8º da Lei 8935. E aqui, para quem não trabalha muito com extrajudicial, no final do ano de 2023 foi criado aí um Código Nacional de Direito Registral e Notarial, tá? Pelo provimento 149 do CNJ. E lá no artigo 298 ele fala do tal do e-notariado. E-notariado seria você fazer uma escritura pública online, tipo juízo 100% virtual, sabe aquilo lá? O pessoal já deve conhecer. E isso é em sede de cartório, chamado de e-notariado. E aí tem uma regrinha específica que diz que quando for fazer pelo e-notariado, a parte tem que morar no local que vai ser feito. Então foge um pouquinho da regra da livre escolha do tabelião. O artigo 289 do provimento 149, ele diz o seguinte: a competência para a prática dos atos regulados nessa seção, que são os atos notariais eletrônicos por meio do e-notariado, é uma competência absoluta e observará a circunscrição territorial em que o tabelião recebeu sua delegação. Então é isso aí que define a competência. Que o artigo, inclusive ele menciona o artigo 9º, agora sim ele menciona o artigo 9º da lei do regime jurídico dos tabeliões e registradores, fala assim: o tabelião de notas não poderá praticar atos de seu ofício fora do município para o qual recebeu delegação. Então, no caso específico do notariado, tem que seguir a territorialidade, certo? Pessoal, é isso. Eu tentei desdobrar ao máximo o artigo 1785 para ficar bem completinho. Espero que tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo.